Bom, então, como eu disse, a gente está fazendo essas aulas à tarde, porque, como eu tinha dito, é um assunto mais complexo, é um assunto que exige mais, que é um assunto que é muito recorrente no Enem, e que, em virtude disso, para não passar de qualquer maneira, eu preferi dar um pouquinho mais de atenção, dar essas aulas extras, e aí, óbvio, né, que a gente vai ficar nessa sequência. Então, quinta e sexta. Então, perdeu a aula num dia, tem que assistir, porque tá muito aí, um atrás do outro. Beleza? Então, vamos continuar. Isso aqui a gente já viu. Economia já viu. Situação dos primeiros operários, pronto. Então, a gente vai começar a revolta da vacina, os movimentos sociais que ocorrem ali durante a República Velha. Eu já ministrei tanto essa aula que às vezes eu esqueço em que turma eu já falei isso aí. Mas enfim. Então, a gente vai dividir aí, durante a República Velha, em dois tipos de movimentos, tá? Licença, Pois não. tem um documentário de Castanhari, que é Mundo Mistério, se não me engano. Tem um Aham. episódio que fala sobre a revolta da vacina. Eu gostei daquele Mundo Mistério. E tem também um filme chamado Sonhos Tropicais. Bem interessante, assim, porque conta um pouco da história de Oswaldo Cruz. Que eu acho que é justamente o episódio que ele fala da peste negra, né? Eu acho que é. É isso aí. Eu assisti. Eu não assisti todos os episódios, mas isso aí eu assisti. Então, assim, quando a gente fala desses movimentos sociais, dessas revoltas que ocorrem aí durante a República Velha, nós dividimos em duas partes, tá? Nós temos as revoltas da cidade, que a gente vai falar de revolta da vacina e revolta da chibata, e as revoltas do campo, os movimentos sociais do campo, cangaço, canudos, revolta do Juazeiro e contestado, certo? Então, a revolta da vacina ela já tem uma peculiaridade, uma particularidade desde o início, porque foi um movimento espontaneísta. O que isso quer dizer? Não houve uma liderança na revolta da vacina. Então não teve alguém que, vamos quebrar. Não existiu isso na revolta da vacina. Simplesmente a galera começou a se revoltar e tal, é aquela ideia de multidão. É um conceito que vocês veem lá na sociologia de agregado social, que é a multidão. Então, tipo, alguém começa a se revoltar e aí, tipo, vai juntando gente e gera uma turba, um grupo de pessoas revoltadas com alguma coisa. E o que é que acontece na revolta da vacina? Vamos lá. O Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, ele era uma região que tinha abrigado muita gente naquele fim do Império, né, com o fim da escravidão. Então, muita gente acabou se estabelecendo no Rio de Janeiro. Então, a cidade cresceu, recebeu muita gente, como os ex-escravos, e não tinha capacidade estrutural, não tinha uma infraestrutura suficiente para acolher todo esse povo. Então, desde o fim da escravidão, ali em 1888, e durante esse processo aí, a gente tem o estabelecimento da favelização. Não é que não existia antes, mas ela vai se intensificar e vai crescer a partir daí. Então, essa favelização, que era uma alternativa para aqueles negros que haviam deixado seus patrões, óbvio que muitos continuaram com seus antigos patrões, mas muitos deixaram as fazendas, deixaram os domínios, né? E era uma alternativa que eles tinham
era buscar essas áreas periféricas, ou seja, essas áreas marginais ao centro da cidade. Outra alternativa que essa galera tinha eram os cortiços que eram é, locais que eram prédios com uma moradia coletiva, certo? Então você vai ter várias famílias num prédio, muitas vezes banheiros coletivos, área de lavar roupa coletiva. Muitos não tinham saneamento básico. Se hoje a gente pega aí que uma boa parte, uma parcela da população brasileira ainda não tem acesso a saneamento básico, imagina nessa transição aí no iniciozinho do século XX. Então, saneamento básico, enfim. Então, a galera tava passando por problemas. Tipo, vocês veem isso na biologia, que uma boa parte das doenças, elas são causadas pelas más condições sanitárias. Então, falta de água potável, falta de esgotamento, enfim, eles não tinham a estrutura mínima, né, para se manter ali uma saúde mínima. E isso estava gerando, além de problemas sociais, começa a gerar problemas econômicos. Por quê? O Porto do Rio de Janeiro era o principal porto de entrada do país. Só que, por conta da quantidade de doenças, então, surtos de varíola, febre amarela, leptospirose, peste bubônica, né, antiga peste negra, assolavam o Rio de Janeiro o tempo todo. O índice de mortalidade era altíssimo por conta dessas doenças. E aí o que acontece? Tinham muitas empresas estrangeiras que já não queriam que os seus navios aportassem no Rio de Janeiro, porque toda vez que um navio chegava no Porto do Rio de Janeiro, morriam marinheiros com doenças que eles haviam contraído no Rio de Janeiro. Então, eles acabam nesse processo aí. Então, tipo, muitos não queriam mais, enfim, que essa galera tivesse aqui. E para tentar sanar esse problema, o presidente da República, o Arthur Bernardes, da época, eles, meu irmão, vamos resolver. Egito, Laiana também precisou aceitar ela na aula. Eu aceitei. Em nome de Jesus, eu aceitei já. Ela chegou aí. Bom, então, à época, o presidente da República era o Arthur Bernardes, e ele disse, não, velho, a gente tem que resolver esse problema. E aí contratam o Oswaldo Cruz, que era um médico, um higienista, para tentar resolver aqueles problemas. E aí Oswaldo Cruz faz, beleza, um dos problemas aí são esses cortiços, são essas favelas, vamos tentar resolver isso. Então, uma das primeiras medidas dele foi derrubar os cortiços ali do centro do Rio de Janeiro. E, tipo, eles não derrubaram e, tipo, não, vou construir ali uma casa, vou dar uma casa com estrutura para essas famílias ou indenizar. Não houve isso. Simplesmente os cortiços foram derrubados. Então a galera não tinha para onde ir mais. Então começa a gerar uma série de problemas. E como alternativa, eles acabam tendo que também ir para as favelas. É nesse período que ele promove esse processo de urbanização do Rio de Janeiro, e a ideia era que o Rio de Janeiro virasse meio que uma cópia de Paris. Quem conhece ali o Rio de Janeiro, aquela avenida Rio Branco, que ela começa lá na Avenida Brasil e vai até o iniciozinho do aterro do Flamengo, aquela rua ali era para ser uma grande avenida, bem larga, semelhante ao Champs-Élysées de Paris.
Era para ser semelhante àquilo ali. A época, quando foi tudo reorganizado, urbanizado, realmente parecia. Hoje não, porque hoje está cheio de prédios, é muito poluído visualmente, mas se você procurar fotos da época, era bem, bem bonito mesmo. Então, isso foi uma das primeiras medidas. Outra, ele disse, não, vamos tentar resolver esse problema dessas doenças vinculadas aos ratos. E ele cria, na cidade do Rio de Janeiro, umas banquinhas onde a galera ia e entregava ratos mortos em troca de dinheiro. Então, tipo, você entrega um rato morto e o governo te dá, sei lá, R$ 1. Então, ele estava querendo acabar com o vetor de transmissão da leptospirose e da peste bubônica. Só que a gente sabe que tipo, acabar com os vetores de transmissão é muito difícil, principalmente um animal como o rato. É praticamente impossível você acabar com os ratos. E além do que, brasileiro é brasileiro, né? O que é que a galera começa a fazer? Começa a criar ratos para vender para o governo, né? Então, tipo, não era só pegar o rato, era começar a criar rato para vender, para poder ganhar dinheiro com aquilo. Então, ele já começou a perceber que aquilo ali não estava dando certo e ele acaba com essa medida. Uma outra foi para tentar resolver o problema da febre amarela, que é passada por mosquito, né? Mosquitos infectados e tal, enfim, são os vetores de transmissão. E aí eles estabelecem os esquadrões de mata-mosquito. Então, no esquadrão de mata-mosquito é interessante, que era semelhante àqueles agentes de controle ambiental que existe hoje. Só que a galera vai para ver se tem foco de dengue e tal, só que a galera vai de uma maneira extremamente educada. Né? Opa, tudo bom? Posso entrar? Tal, tem banheiro, tem não sei o quê, vai perguntando a você. À época, meu amigo, se você não tivesse em casa, se você não deixasse entrar, os caras simplesmente iriam invadir tua casa, eles tinham poder de polícia. Então, isso começa a deixar a população, principalmente que mora nas periferias, insatisfeitas. Porque, óbvio, onde é que a gente está falando de doenças que têm seus vetores aí na questão do saneamento, nas más condições de vida, onde a probabilidade de haver mais focos, na periferia ou nas áreas nobres? Obviamente que nas periferias, nessas áreas em que está essa população mais pobres. E aí, a grande doença que matava as pessoas no Rio de Janeiro era a varíola. Em torno de 7 a 10 mil pessoas por ano morriam em decorrência da varíola, porque a varíola ela tem uma taxa de letalidade alta, se eu não me engano é em torno de 30%, ou seja, 30% das pessoas que se contaminam morrem. Então, isso é uma taxa alta. Se a gente pega aí o coronavírus, aqui na Paraíba, a taxa de letalidade dele está em torno de 1, pouco, 2%. Né? Só que a varíola não tem a capacidade de transmissibilidade do coronavírus. Mas muito do contágio da varíola tem a ver com as mesmas coisas que a gente faz hoje, que a gente tenta evitar hoje. Aglomeração das pessoas tocando, então é passado através disso, principalmente por falta de higiene. E aí Oswaldo Cruz faz, meu amigo, eu vou começar a pesquisar. E ele começa a pesquisar uma vacina. Pesquisou e até que ele chega a a uma vacina que aparentemente tinha funcionado. Ele, sem muito tempo, pressão do governo, ele testa a vacina nele mesmo. Ele injeta a vacina e se coloca em contato com o vírus. Resultado é que deu certo. Né? Ainda bem que deu certo. E ele diz, e agora vamos ter que vacinar todo mundo. E ele estabelece a vacinação obrigatória. Essa charge aí, ela é uma charge da época. E é muito comum, então, quando se trata desse assunto de revolta da vacina, se fala muito, se utiliza muitas charges. Então, aí você vai ter o Congresso, seria o governo, o povo aí ajoelhado, essa seta na mão do Congresso que simbolizaria
a vacina e ali a bola com o negócio para prender a pessoa caso ela não se submetesse à vacinação. E por que as pessoas não querem se vacinar? Vamos lá. Tem duas maneiras de, biologicamente falando, de se promover, de se criar, de se estabelecer vacinas. Quais são as duas maneiras? Como assim, professor? Não Como é que entendi. funciona uma vacina? Como o quê? Como é que funciona? Biologicamente, Ele pega o vírus mais fraco isso. e injeta na gente. Eu acho que Isso. você já falou sobre isso. Falei ano passado. Não, não, esse ano. Esse ano. Eu acho que você já disse, falou sobre isso. Pois, Foi, puxa, acho que pois foi então até não Yasmin que gravou, não. respondeu, sei lá. Pronto. Eu Então, lembro. Ele falou, eu ia falar, mas a Bia falou primeiro. e a gente parou aonde, então, hein? Eu pensei, porque assim, a última aula que tem lá, foi Bárbara que respondeu, foi isso mesmo. Então, eu acho, deixa eu ver aqui, que a gente já falou dessas revoltas, eu acho que de todas elas, inclusive. Porque, como eu disse, eu já dei essa aula tantas vezes, que às vezes eu dá um bug mental. Então, peraí, então acho que é isso aqui. Eu tava escutando você falando que eu acho que ele já deu essa aula. Eu pensava que tinha dado no primeiro ano, mas aí quando você falou da vacina, eu lembrei. Então é isso aqui, é o declínio das oligarquias no Brasil. Tenentismo, essas coisas a gente não falou ainda não, né? Coluna Não, falou Prestes, não. pronto, então é isso mesmo. Então vai dar pra gente iniciar aí, né? Eu tava na dúvida, porque tipo, ó, na escola de Bananeiras, no segundo e no terceiro ano desse tema, para aqui, segundo e agora terceiro ano, aí tem hora que dá um bug, caramba, onde é que eu tô em cada turma. Mas enfim. Então, ó, do mesmo jeito que teve um auge, a República Velha ela tem um declínio. E aí, tipo, como é que funcionava a política brasileira durante a República Oligárquica? Então, você vai ter o coronelismo a nível local, municipal, a nível estadual. Nós temos a política dos governadores que vai intermediar as, as demandas dos coronéis com o governo federal. E nós temos, a nível federal, a política do café com leite. Então, era assim que funcionava. E aí nós tínhamos o voto de cabresto, né? Todas aquelas políticas que a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco. Quais os grupos eram beneficiados? As pessoas vinculadas aos coronéis, aquela elite agrária tradicional brasileira, que nunca deixou de ser beneficiada. Quem são os marginalizados? Os mesmos de sempre, os pobres, os negros, nesse contexto aí da República Velha também os analfabetos, as mulheres. Quais eram os principais problemas enfrentados pela população? A exclusão, a marginalização, altas dos preços com inflação, enfim. E o que a gente vai ver é quais os fatores que levaram a essa crise do regime oligárquico brasileiro. Tá? Então, aqui é só para a gente relembrar, né, nesse primeiro momento, o clientelismo, que era aquela prática política da República Velha, que é a base do coronelismo. Então, como não tinha um Estado forte, lembra que há uma descentralização política muito forte aí durante a República Velha, né? E isso fortaleceu muito o poder dos coronéis, que eles detinham através de corral eleitoral, das fraudes eleitorais, enfim. Eles conseguiam dominar. Então, praticamente a política nacional dependia dos coronéis. Então, essa união dos coronéis através dos governadores é que dava apoio a nível federal. Então, assim, de fato, o poder estava nas mãos dos coronéis. Tá? Eles exerciam o poder, né, através do paternalismo, que era a empatia, que é o que eu disse para vocês, que os caras apadrinham as crianças da cidade. Clientelismo, que é troca de favor,
que existe até hoje, e o mandonismo, que era a violência. O município era o curral eleitoral, era o lugar de poder dos coronéis, que aí esses coronéis eles faziam desses municípios quase como se fosse sua propriedade. E que, a bem da verdade, hoje diminuiu consideravelmente, porque hoje nós temos um controle por parte do Tribunal de Contas que ele é muito grande. Mas antigamente, acaba tipo, ia contratar um trator e tipo, o trator vai lá e ia trabalhar para a prefeitura, mas depois fazia um açude lá na terra do coronel, abria uma estrada, melhorava a estrada, cobria uns buracos da estrada para levar para a fazenda do coronel, enfim. Então ele fazia do público algo privado, tá? E essas elites, elas conseguiram anular a oposição, tá? Basicamente, pelas vias legais, a probabilidade de se ganhar a eleição é praticamente nula, não tinha condições. Por quê? Porque tinha o voto aberto e o voto semi-secreto, tinha as fraudes de bico de pena e tinha a comissão de verificação de poderes. Então, tem uma série de fatores ali que vai fazer com que haja um controle muito grande e que praticamente não deixe margem para as oposições. Excluir as classes sociais rivais, quando se estabeleceu o voto limitado pelo analfabetismo. Então, bastou colocar analfabetos, aí você já exclui uma grande parcela da população das decisões políticas, e aí, basicamente, política era feita por eles. E o que é interessante é que isso repercute até hoje. Você percebe que tipo, muitas pessoas elas não querem saber de política porque elas acham que tipo, a gente não tem poder nenhum, a gente não pode fazer nada, tal. E aí você vê uma negligência da política por parte de muita gente, exatamente por isso, porque elas acham que não vai dar em nada, porque ele não vai ouvir a gente, não sei o quê, né? E vem muito ainda desse período, desse pensamento aí da República Velha, tá? Bom, e os interesses, havia essa mistura muito grande entre o público e o privado durante a República Velha. E aí a gente vai começar a falar aqui sobre essas mudanças que ocorrem na década de 1920 no Brasil. Então, assim, é um período de grandes mudanças, de efervescência política, social, econômica nem tanto. Econômica quer dizer mais ou menos, na verdade. Né? A gente tem uma fase de respiração, digamos assim, do café, por conta da euforia dos anos 20. Nós temos o pontapé, o início do processo de industrialização do Brasil. Então, assim, a gente tem uma série de mudanças que começam a permear e começam a acontecer no mundo, em especial aqui no Brasil, na década de 1920. É aquela euforia pós Primeira Guerra Mundial. Então, começa essa série de inovações. Muitos grupos sociais estavam insatisfeitos com aquela política que vigorava no Brasil. Por quê? Tipo, por conta das fraudes, como a gente já falou aqui, acabei de falar isso para vocês, corrupção do sistema político. Então, como eu disse, tipo, não sobrava espaço para as oposições. Então, tipo, a galera simplesmente não dava importância política. E na verdade, começam a surgir grupos que começam a querer contestar essa ordem política desse período. Tá? Novos grupos sociais começam a surgir, a gente vai ver o movimento tenentista,
E as oligarquias rurais, elas começam a enfraquecer. Isso é um ponto importante. Elas não deixam de existir, certo? Mas elas perdem uma força considerável. Elas passam a não ser aquela única força política, basicamente, que era o que existia durante a República Velha, até ali. Então, ele deixa de ser o único para ser uma das alternativas. Né? É como eu sempre falo, tipo, a gente percebe essa força até hoje, porque, tipo, até hoje nós temos uma bancada ruralista. Então, os caras estão lá, politicamente, socialmente, ainda mandam no Brasil. E aí ele completa aí, né, provocando o declínio das relações políticas baseadas no clientelismo. Em partes deles, sim. Então, por exemplo, hoje não existe mais o mandonismo, mas aquele clientelismo, a troca de favores clássica, ainda existe. Esse ano a gente vê aí eleição para a prefeitura, então garanto que todo mundo aí deve conhecer pelo menos uma pessoa que tem que ir para a rua para balançar bandeira. Eu acho que talvez esse ano não, por conta da pandemia. Talvez eu acho que isso não possa ser feito. Mas a galera vai ficar dependente de alguma maneira, porque sabe que se fulano perder, que está no poder, eu vou perder o meu cargo. Né? Então, há muito isso aí. Então, essa troca de favores, ela ainda ocorre até hoje. Então, eu quero começar a falar hoje para vocês do tenentismo, certo? Para amanhã a gente concluir tenentismo e falar do movimento de 30. Então, é o seguinte, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e relembrar o fim do Império Brasileiro. Então, lembra que para o Império Brasileiro cair, foram necessários 3 pontos. A questão religiosa, a questão abolicionista e a questão militar. Então, a religiosa e a abolicionista a gente deixa de lado nesse momento e vamos nos pegar apenas nas questões militares. Então, vamos lá. O exército brasileiro esteve envolvido na Guerra do Paraguai, ali, 1864 até 1870, e formou, junto com o Paraguai, com o Uruguai e com a Argentina, a Tríplice Aliança. Paraguai e Argentina, Uruguai e Argentina, Paraguai, caramba, Uruguai e Argentina já eram repúblicas. Então, o que é que os soldados, os militares brasileiros percebiam? Que naquele sistema republicano que aqueles dois países viviam, que as forças militares elas tinham mais espaço político. E quando acaba a Guerra do Paraguai, eles voltam para o Brasil imbuídos, cheios desse sentimento de tentar restabelecer não restabelecer, porque nunca tinha ocorrido, de estabelecer uma república no Brasil. E aí vem o movimento, 1889, liderado pelo Exército, Deodoro da Fonseca, um golpe militar. Os militares conseguem a implementação da república. Eita caramba, massa demais, agora tudo vai mudar, a gente vai ter mais espaço político, os cargos militares vão deixar de ser indicações políticas. Na verdade, o que muda agora é que é o seguinte, antes essas altas chefias militares elas eram amigas do imperador. Agora elas vão ser amigas de quem? Das oligarquias, vão ser amigos do presidente. Então, de fato, essa elite militar brasileira, ela esteve sempre envolvida com o poder. E os tenentes, e aí vamos falar de hierarquia militar, que em hierarquia militar a gente divide em 2 categorias. Nós temos os oficiais, que é de tenente para cima, então o tenente é a patente mais baixa do oficialato, e você tem os praças, que aí vai de soldado até subtenente. Né? Então, é como se fossem 2 categorias. Então, tipo, uma elite, que seriam os oficiais, e a ralé, que seriam os praças, digamos assim.
E aí esses oficiais de baixa patente, tenentes, capitães, eles começam a perceber, não, velho, a gente precisa de mudanças, que eles estão ligados aos coronéis, a gente nunca vai ter espaço político assim. E eles começam a organizar movimentos para lutar contra os desmandos políticos, contra as fraudes eleitorais, contra os problemas econômicos, a exclusão social, com aquela força do coronelismo. Então, eles têm o objetivo de lutar contra essas questões que haviam durante a República Velha. Só que, assim, eles não tinham um programa, não teve um movimento tenentista brasileiro, mas houveram revoltas, movimentos tenentistas no Brasil. Em especial, a gente vai falar de 3, não hoje, a gente vai falar amanhã, mas eles tinham algumas ideias relativamente básicas. Então, por exemplo, voto secreto, isso é uma coisa que eles defendem, liberdade de imprensa, tá? O fim do domínio dos coronéis, o voto que não fosse tão excludente, enfim. Só que eles diziam, meu irmão, o seguinte, essas mudanças, pelas vias legais, vocês acham que havia possibilidade de mudar alguma coisa ali? Com todas aquelas fraudes, com todo o controle que existia na República Velha, vocês acham que legalmente, pelas eleições, haveria chance de mudar? Não, até hoje tem. Pois é. Não sei nem quem foi que falou, mas é isso mesmo. Até hoje, a gente tem isso aí, né? Então, assim, eles diziam, então, as mudanças só vão vir de cima para baixo, ou seja, só através de uma espécie de revolução, que seria o equivalente a hoje, tipo, vocês acham que algum dia os políticos lá de Brasília vão chegar e, tipo, vamos diminuir nossos salários, vamos acabar com o auxílio moradia, vamos acabar com o auxílio paletó? Vocês acham que um dia eles vão lutar para tentar defender o fim desses privilégios que ele tem? Obviamente que não. Não que eu esteja dizendo para a gente fazer uma revolução. Não é isso que eu quero dizer. Mas que, pelas vias democráticas, pelo voto, a probabilidade de que haja mudança é praticamente nula. É a mesma coisa que acontece lá na República Velha. Beleza? Então, pessoal, para não entrar nos movimentos, a gente encerra aqui hoje. Desculpem a confusão, tá, com o assunto, mas aí eu já sei onde a gente está e não se preocupe não. Amanhã a gente continua a partir daí e já dá para terminar a República Velha e próxima semana a gente vê Vargas, tá bom? Então um abraço a todos e até amanhã. Tchau, tchau.